Todo mundo tá vendo? Sim, tá tranquilo. Então vamos lá. Eu não sei se eu conheço todos, mas meu nome é Fernanda. Eu fiz alergia e reumato em Ribeirão e recente terminei o doutorado também pela mesma universidade. O que foi me convidado para dar uma aula hoje foi sobre urticária e angioedema, que eu considero de extrema importância para o pediatra, porque é muito comum urticária na infância. E aí, com essa aula de hoje, eu acho que vai tranquilizar muito vocês para lidarem tanto em pronto-socorro quanto em termos de consultório. Eu vou começar com o caso clínico. Então, a gente tem uma menina de 9 anos. Ela vai ao pronto atendimento porque apareceu placas vermelhas elevadas, disseminadas em todo o corpo, intensamente pruriginosas, que aparecem 1 hora após tomar a nimesulida. Além das pápulas, ela tem um edema periorbital e de lábios, e tem 2 dias que ela reclamava de dor de garganta, mas sem febre. Aos 7 anos, 2 anos antes, ela teve um quadro semelhante de pápulas eritematosas também, disseminadas, sem angioedema, cerca de 2 horas após tomar ibuprofeno, porque ela estava com dor de cabeça. Desde então, ela só usava paracetamol para dor ou febre, sem ter nenhuma reação cutânea. No exame físico, ela tinha as pápulas, eritema, edemaciadas, avermelhadas, de tamanhos variados, algumas isoladas, algumas coalescentes, algumas com centro claro e estava em todo o corpo. Ela apresentava um angioedema de face, de lábio superior, não tinha angioedema em palato, em língua, em úvula, hiperemia de orofaringe, não tinha nenhuma adenomegalia cervical, a ausculta pulmonar era normal, a pressão e o peso de 22. Essa é a foto da paciente. Então, aqui a gente consegue ver várias urticárias, umas urticas pequenas, as outras coalescentes, e a gente consegue ver o angioedema na boca, no lábio superior principalmente. E aí, com esse quadro clínico, nós vamos entrar no nosso assunto, que é a urticária. Então, o que é a urticária? É uma dermatose. Ela é caracterizada pelo aparecimento súbito de urticas e sempre coça. E a urticária ela pode estar acompanhada ou não de angioedema. Então, falando aqui de urticária, qual que é a característica? Ela tem 3 características típicas. Ela é uma pápula eritema edemaciada, que é a urtica, geralmente rodeado do eritema reflexo, que a gente consegue ver nessa primeira foto aqui, o eritema reflexo. Para a gente não falar pápula eritematosa edemaciada para o paciente que não vai saber, eu sempre falo assim: parece picada de pernilongo? Você passava a mão, você sentia que estava alto? Porque é muito importante diferenciar de rush cutâneo. O rush não é edematoso. E aqui é papular, a característica da urticária. Ela tem um prurido associado, e aqui eu vou abrir um parêntese, gente, que na minha experiência, algumas crianças não coçam. E aí eu já acompanho algumas crianças que hoje são adolescentes e a urticária começou a coçar. Ou às vezes tem uma sensação apenas de queimação, que eu vejo isso mais comum em criança do que o prurido mesmo. E outra coisa que eu quero que vocês guardem, que a urticária ela tem uma resolução espontânea em 24 horas. Mas não é que ela dura só um dia. Eu quero dar um exemplo assim. Então, por exemplo, esse menino está com essa urticária no antebraço. Em 24 horas, essa urticária está em outro lugar, mas não mantém a mesma lesão em 24 horas. Então, isso que a gente está falando, uma resolução fugaz, porque vocês vão atender paciente e falam, não, eu fiquei 7 dias com urticária. Ok, mas a mesma lesão, ela não dura 24 horas, ela aparece em outro lugar e pode durar mais que 24 horas. E agora, a gente vai falar do aparecimento do angioedema. Então, ele pode estar acompanhado ou não de angioedema. Isso na anamnese é essencial. Você tem urticária? Tenho. E
alguma ocasião você inchou os lábios, você inchou as mãos, você inchou os pés, as orelhas, ficou com dificuldade para respirar, ficou com dificuldade para deglutir? Isso é sintoma de angioedema. E o que é o angioedema, para vocês saberem? É como se a urticária fosse uma alergia na derme. E o angioedema? Uma alergia na derme profunda ou no subcutâneo. É um edema súbito e pronunciado, então da derme profunda do subcutâneo. E é muito comum o paciente falar de dor, porque o angioedema não coça. Envolvimento frequente de mucosas, como lábios, como olhos. E aí o angioedema ele já tem uma resolução mais tardia, mais ou menos em 72 horas. E falando um pouco da fisiopatologia. Essa aqui é uma célula, que é o mastócito. E como que isso vai degranular? Então a gente tem a nossa célula, o IgE, o anticorpo da imunoglobulina E. Ele vai se ligar a um antígeno, ele vai se ligar ao receptor de alta afinidade do mastócito e com isso ele vai degranular, liberando principalmente histamina, fator de crescimento de plaquetas e várias interleucinas, prostaglandinas, e isso vai gerar o processo inflamatório, que vai dar vermelhidão, coceira, o eritema reflexo que a gente já viu e também o angioedema. Como que a gente classifica a urticária? É muito importante essa classificação, porque a gente está diante da urticária aguda, que dura menos que 1 mês e meio, menos que 6 semanas, e a urticária crônica, que dura mais que 6 semanas. Por que eu faço essa diferenciação? Porque a aguda, eu sei que ela é autolimitada, benigna e vai resolver dentro de 6 semanas. E quando eu estou já diante de uma urticária crônica, eu já vou pensar em causas possíveis, como: será que é uma urticária crônica espontânea, estou diante de uma urticária autoimune? Ou será que é uma urticária crônica induzível, que a gente chama das urticárias físicas? E agora a gente vai entrar um pouco em relação às urticárias físicas. Da aguda, desculpa, gente. Então, a aguda, felizmente é a mais comum, e a mais comum na infância também. Ela tem uma duração entre 2 a 3 semanas, é uma prevalência muito alta, de 20% das crianças terão urticária aguda uma vez na vida. Eu conto com meus pacientes, eu tenho 2 filhos, os meus 2 filhos já tiveram urticária aguda. E aí eu tô com quase 100%, né? Então é uma tranquilidade vocês darem esse dado para os pais. Olha, pai, de 10 crianças que eu atendo, 2 vão ter urticária uma vez na vida. A prevalência entre meninas e meninos é a mesma coisa e a apresentação clínica é variável. Então, às vezes a gente vê urticas que não coalescem, urticas pequenas, às vezes a mãe fala, é só no tórax, é só na perna ou é no corpo inteiro, acompanhada ou não de angioedema. O que é muito importante a gente diferenciar? Se não é um quadro anafilático, então a criança com anafilaxia é completamente parecido com a urticária aguda, mas ela vai ter um desconforto respiratório importante ou pode evoluir para choque. Então vamos falar um pouquinho das urticárias agudas na infância. A principal causa é a infecção de vias aéreas superiores, seja por rinovírus, vírus da gripe ou qualquer outra infecção como diarreia e medicamentos. Os medicamentos principalmente desenvolvidos são os anti-inflamatórios e analgésicos. E aí entram tudo que tira dor ou febre. Nimesulida, ibuprofeno, paracetamol, profenide, todos os remédios que tiram dor ou febre. Às vezes tem que perguntar também, que mãe às vezes dá chá de Vick, que tem AS, às vezes mãe que dá Sonrisal, que tem AS também. Os alimentos mais envolvidos em crianças pequenas são leite, ovo, soja, trigo e amendoim. Nas crianças maiores, a gente já começa a pensar em peixes, fruto do mar, castanhas e nozes. Aqui eu vou abrir um parêntese que eu acho muito importante para vocês, que isso é uma frequência no consultório. Ele comeu amendoim de noite. Aí no outro dia, 10 da manhã, ele amanheceu com urticária. Isso, gente, não é o alimento. Quando eu penso em alimento, eu estou pensando em IgE mediado. IgE mediado, quando que vai ocorrer? A reação vai acontecer
ter entre 1 minuto a 1, 2 horas no máximo. Então, quando eu estou pensando em alimento para urticária aguda, eu tenho que pensar no tempo. Ferroadas, que entra picada de abelha, marimbondo, inseto, formiga. Administração de rádio contraste, que é IgE mediada também na hora. Alergia a látex, vocês também têm que ficarem atentos, porque a criança que vai em festa, brincou com bexiga, a mãe fala, ela brinca com bexiga, coça o lábio. E aí é uma causa frequente. Aqui na clínica tem um tanto de balão. Às vezes vem criança e a mãe fala, na recepção já começou a coçar. E a gente sempre pensa alergia a látex. E 30 a 50% não tem uma causa de urticária aguda. Os meus 2 filhos que eu contei para vocês, não tive causa. Eles tiveram 3 semanas de urticária e não estavam doentes, não tinham tomado remédio. Do jeito que veio, passou também. E o prognóstico é excelente. Agora vamos falar da urticária crônica. Então, nós estamos falando numa urticária maior que 6 semanas. A prevalência é entre 0,1 a 5%. O dado que eu acho importante guardar é que 40% tem angioedema associado. E graças a Deus, angioedema isolado sem urticária, só 10%. Afeta muito a qualidade de vida, porque tem sintomas quase diariamente, e 30% está relacionado à autoimunidade. Então, o que a gente está investigando? Doença da tireoide, doenças reumáticas, se tem história de lúpus, artrite reumatoide na família, se tem dor articular. E às vezes também a gente consegue comprovar essa autoimunidade. A gente faz um teste, chama-se soro autólogo. A gente tira o sangue do paciente, centrifuga, pega o soro e a gente faz um teste alérgico do soro. E aí a leitura em 20 minutos, e nesses 20 minutos ele faz uma pápula em volta do soro. E a gente consegue falar urticária autoimune. A parasitose é muito importante por aumento do IgE, pelo aumento do eosinófilo também, pode ser uma das causas. E a gente pede alguns exames laboratoriais pensando em doenças autoimunes, doenças neoplásicas e em parasitoses. Então vamos para a definição da urticária crônica. São várias associações que trabalham nisso. Então tem a Academia Europeia, o Globo Mundial, a ASBAI, e é assim que a gente classifica. Então a gente está diante de uma urticária. Como que a gente vai saber? Crônica é mais de 6 semanas, aguda menor que 6 semanas. Se ela é maior que 6 semanas, nós vamos pensar, ela está sendo induzida por alguma coisa? Ela pode ser uma urticária física? Ela pode ser causada pelo frio, pelo calor, pela pressão? Não, não é induzida. Então a gente está diante de uma urticária crônica espontânea, que é uma doença com aparecimento espontâneo, sem sintomas, sem nenhum estímulo externo. E a gente tem causas conhecidas como autoimunidade e causas desconhecidas, e isso recebe o nome de urticária crônica espontânea. E quando a gente está diante de urticárias físicas, como frio, pressão, calor, sol, dermografismo, por água, colinérgica ou de contato, a gente chama de urticárias físicas ou urticárias crônicas induzíveis. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as urticárias físicas e as urticárias induzidas. A primeira que nós vamos falar vai ser urticária ao frio, urticária de pressão, urticária dermográfica, urticária solar, urticária ao calor, a vibração, a aquagênica, a colinérgica e a de contato. Essa foto é uma urticária por dermografismo. Então, as urticárias físicas variam numa prevalência entre 20% a 30% entre os casos de urticárias crônicas e de 6% a 20% em crianças. Estima-se que as urticárias físicas estejam presentes em até 5% da população geral. Em 10% a 50% dos pacientes com urticárias crônicas, há uma urticária física. A mais comumente é o dermografismo, que é sintomático, tem que ser sintomático, porque tem gente que tem um dermografismo sem ter sintoma, nós vamos falar com detalhes, e também é associado à urticária de pressão tardia. Esse é o dermografismo.
E aí a gente vai falar um pouquinho como que eu descubro essas urticárias, através de que testes que eu aplico, para vocês se familiarizarem e ficarem mais fácil. Quem já viu dermografismo sintomático? É aquela pessoa que se coça e fica cheio de vergão. A gente às vezes até de examinar a criança, a gente segurar, colocar o aparelho de pressão, já fica vermelho, já forma fergão. Isso é um dermografismo sintomático, que a pessoa coça, tem prurido. E a gente faz o diagnóstico através, tem esse teste no dermografômetro, mas na verdade, que chama Frick test, mas na verdade, sabe como eu faço? Eu pego uma espátula que a gente abaixa a língua mesmo, e eu faço um jogo de, assim, de quadradinho, e a gente faz uma leitura. Então a gente aplica essa pressão, aguarda 10 minutos. E se formar esses vergões, é um resultado de dermografismo positivo. Outra urticária, gente, é a urticária colinérgica. Como que é a clínica desse paciente? O paciente chega falando assim. Vou voltar um pouquinho na clínica desse paciente, do dermografismo, só para vocês entenderem. O paciente chega assim, eu tô tranquilo, eu coço, fico todo cheio de vergão, passa 15, 20 minutos, desaparece. Isso é a clínica de dermografismo. A urticária colinérgica é assim, o paciente chega e fala assim, eu fico nervoso, meu coração dispara, ou eu faço atividade física, eu fico todo vermelho. E a colinérgica, ela tem uma tendência a ficar vermelho o tronco e o início dos membros superiores. Então, como que eu vou descobrir se esse paciente tem urticária colinérgica? São 2 testes para eu descobrir se ele tem alergia do calor, se ele tem uma urticária ao calor ou se isso é colinérgico. Então, a gente faz um teste. Primeiro, a gente põe o paciente numa esteira ou anda de bicicleta por 15 minutos. E se em 15 minutos ele ficar vermelho, eu vou achar que é uma urticária colinérgica. Não, ele não ficou. Aí a gente vai fazer o teste da banheira. Coloca ele na água quente e ele fica vermelhinho. E aqui a gente entra com outro diagnóstico, que é importante vocês saberem, que é a urticária induzida por alimento. Então, como é isso? A criança não tem alergia se ela come um pãozinho. Mas se ela come pão e ela faz atividade física, vai num pula-pula, ela tem urticária. Esse é um tipo de urticária que chama urticária alimentar induzida pelo exercício. A gente tem urticária de pressão tardia. Qual que é a clínica? É o paciente que fala assim, eu uso um cinto apertado, depois de 4 horas incha, a mulher fala, eu uso um salto alto, meu pé passa 4 horas incha. Eu tenho um paciente que ele é do norte de Minas, ele fala assim para mim, eu não posso vir visitar a senhora que eu chego aqui com a face inchada. E aí a gente descobriu que era de pressão tardia, porque a viagem eram 12 horas de ônibus e só a pressão do glúteo sobre a cadeira do ônibus fazia ele inchar. Como que a gente descobre? Eu não estou entrando com detalhes, isso aqui é muito especialista, mas eu acho que quando a gente vê o teste, a gente consegue lembrar com mais facilidade da urticária. Eu coloco uma pressão de 4 quilos no antebraço do paciente e com 10 minutos eu faço uma leitura imediata com 30 minutos, depois eu faço com 4 horas. Se ele formar um vermelhidão, um edema, onde eu coloquei a bolinha aqui, ó, coloco uma bolinha e uma sacola de 4 quilos. Onde está essa bolinha, forma um edema e a gente faz o diagnóstico de urticária de pressão. A gente tem a urticária ao frio, e a urticária ao frio ela é dividida. Ela pode ser primária, idiopática, sem causa, que é mais comum, e a gente tem as secundárias, que a gente tem um pouquinho mais de temor. Quais são os diagnósticos da urticária ao frio secundárias? Quando a gente tem crioglobulinemias, vasculites, medicamentos, infecções bacterianas ou virais. Mas a urticária secundária geralmente está acompanhada de febre, de calafrio. Não é igual a urticária ao frio que a gente tem como urticária mesmo. E aí, eu vou contar um caso de uma paciente que vocês vão entender um pouquinho como que é a urticária ao frio. Ela falava assim para mim, eu não posso mexer com água, eu mexo com água, eu tenho urticária e angioedema e eu perco o fôlego. Ela falava, eu não posso tomar chuva, eu não posso passar pano de chão em casa que eu tenho angioedema.
Essa paciente tinha quase um angioedema com desconforto respiratório por dia. E aí eu fiquei achando que fosse água, né? Falei, então isso aqui é uma urticária aquagênica. E aí ela estava no consultório, pediu um copo de água, eu dei um copo de água gelada. Na hora que eu dei, ela já teve angioedema de olhos. E a gente ficou em dúvida, é água ou é frio? E aí a gente fez o teste do cubo de gelo. Como que é? A gente coloca um gelo mesmo no braço do paciente e a leitura em 10 minutos, ela forma uma urticária. Essa paciente, gente, o que aconteceu? Na hora que eu coloquei o gelo nela, em 2 minutos, ela teve um choque anafilático aqui no consultório. Então, urticária ao frio, a gente tem que pensar. Em criança, tem muita criança que o pai fala assim, quando chega o inverno, ela sai para a escola, ela fica toda empipocada. Eu ligo o ar-condicionado, começa a inchar as orelhinhas. Urticária ao frio em criança, geralmente são esses os sintomas. E a gente tem a urticária de calor. É raro, geralmente mulheres, e a urticária surge 2 a 15 minutos após a exposição solar, pode persistir por 1 a 3 horas. E alguns pacientes têm manifestações sistêmicas. Eu tenho um paciente que eu falava assim, não posso visitar a minha sogra, ela morava na fazenda. Eu chego na minha sogra, eu tô com urticária. Aí eu falei, Jesus, vai de sombrinha? Não, vou sem sombrinha. E aí a gente ficou achando que fosse. E como que é esse contato de calor? A gente coloca um copo quente, fica segurando 5 minutos e depois a mão fica assim, toda vermelha. Urticária de contato de calor. A gente tem o solar, que é só raio UVA. Na maioria dos casos, a urticária solar é benigna, mas pode ter pacientes com sintomas sistêmicos graves, dor de cabeça, náusea e até anafilaxia. Eu tenho um paciente que é de Piauí e falou assim, hoje eu vou vencer esse sol. Hoje eu vou para o clube, vou ficar de sunga e hoje eu vou dar um jeito e vou vencer esse sol aí. E aí ele teve uma anafilaxia. Sem urticária, ele teve um choque sem ter urticária. Aí ele falou que a sorte dele foi que ele falou, a gente não está infartando, isso aqui é alergia. Foi o que salvou ele, que a gente levou para o hospital e fez adrenalina. A urticária solar, a gente tem vários jeitos de fazer o teste, tem esse multiteste, mas sabe o que eu faço geralmente? Aqui na clínica tem um lugar que só bate sol, o paciente fica dentro e põe o braço para fora na janela. Onde o braço toma sol, passa mais ou menos 10 minutos, fica cheio de urticária. É assim que a gente faz o diagnóstico. E também pode fazer por lâmpada fria. Aplica a luz, passa 10 minutos, vocês estão vendo aí no dorso do paciente as urticárias. E a gente tem a urticária aquagênica, que também eu vejo mais em criança. Então é criança que vai para a piscina, vai para a cachoeira. Hoje teve um diagnóstico de um paciente assim. A mãe falou que ele já segue comigo por urticária crônica espontânea, nunca tinha tido nada com água, e a mãe falou que ele entrou na piscina e ele saiu em 5 minutos cheio de urticária. Hoje a gente fez esse teste, a gente coloca uma toalha molhada no dorso do paciente, às vezes eu coloco no pescoço, mas o dorso é melhor, e depois de 20 minutos, onde ficou a toalha molhada, enche de urticas. Semana passada também uma paciente falou assim, eu só tenho urticária depois do banho. Eu falei, então isso pode ser aquagênica também. Fizemos o teste também e ele tem urticária aquagênica. Tem a vibratória, então como que a gente pode ver a vibratória? É o paciente que fala, eu tenho urticária depois que ando de moto, depois que eu uso trator, depois que eu faço alguma coisa que vibre. Eu não tenho esse aparelho, mas existe um aparelho próprio. Você faz a vibração, em 10 minutos o paciente está com urticária. De todas, gente, eu acho a vibratória a mais rara, de todas que eu estou falando. E a gente tem a de contato, que geralmente é o látex, causada por contato. Então, quando a gente vai ver muito em criança que fez muita cirurgia, teve muito contato com látex, por cirurgia de espinha bívida, e a gente tem que pensar em criança que tem alergia à fruta, que látex, fruta faz reação cruzada. E a gente faz o prick e o PET de látex e a gente consegue fazer o diagnóstico. Então, aquela criança que, se entrar em contato com látex, vai ter alergia. Então, como nós vamos fazer os exames? Antigamente,
era pedido uma bateria de exames, davam quase 30 exames. Hoje, a gente faz uma triagem básica, faz o interrogatório dirigido, se tem alguma doença que pode dar, então se tem alguma infecção. Tem que pensar muito em infecção. Então, a paciente que eu internei, porque ela tinha angioedema quase 3 em 3 dias, um desconforto respiratório. E não encontrei nada, mas eu queria ver como que ela ficava, porque eu nunca tinha visto ela com angioedema. E aí, na investigação, ela me contou que ela tinha uma dor de dente, um canal. A gente fez o canal, a paciente nunca mais teve nada. Então, afastar a infecção, vocês vão lembrar dessa paciente minha. É muito importante. Já pensar em neoplasia ou doenças inflamatórias. Então, se a gente pede um VHS, um PCR, um hemograma, e aí se tiver um quadro de diarreia, pensar em doença celíaca, mas a gente não faz igual a gente fazia antigamente, não. Antigamente eu pedia sífilis, hepatite, VDRL, HIV, era assim, uma coisa que o paciente ia gastar um dinheirão. Hoje não, hoje a gente faz um interrogatório dirigido, eu gosto de pedir também um DHL. Tem um paciente que veio aqui só por prurido, e aí eu pedi um DHL para ele, e aí veio muito, muito alto. Aí pedi um raio-x de tórax e era um linfoma de mediastino. Então eu acho importante a gente pedir hemograma, DHL, VHS, fazer um interrogatório dirigido para ver doença autoimune e afastar infecções. Então, bom, agora que a gente já falou o que a gente tem, a gente vai entrar no tratamento. O que eu quero definir para vocês que é assim, gente, o tratamento da aguda, da urticária crônica espontânea, que a gente não achou causa. Então, eu fiz todos esses testes, eu fiz todos os exames, eu fiz o teste autólogo, que eu falei que é o do soro, ele pode ser positivo ou negativo, eu estou diante de uma urticária crônica espontânea. Ou ele está diante de uma urticária física, que é crônica também, que entra no mesmo tratamento. Então, nossas 3 urticárias, aguda, crônica espontânea ou física, vai entrar no mesmo tratamento. E aí, eu tomei a liberdade de sair um pouquinho do assunto, mas eu acho de extrema importância para vocês que são pediatras saberem um pouquinho mais profundo sobre antialérgicos. E aí, gente, não sei quem já me acompanha no ambulatório, mas eu não prescrevo antihistamínicos de primeira classe de jeito nenhum. Por quê? Isso já tem uma resolução, esse trabalho, esse position paper, ele é de 2010. E já está muito claro que os antihistamínicos de primeira geração não devem ser utilizados. Por quê? São todos sedativos, porque eles ultrapassam a barreira hematocefálica, então eles vão dar sono. Eles são considerados seguros por leigos e até por alguns profissionais de saúde que gostam de prescrever polaramine, hidroxizine, porque tem muito tempo que eles existem. Mas eu queria que vocês soubessem que não há estudos placebos controlados com a segurança desses antihistamínicos de primeira classe. E a gente acha que eles dão sono, mas eles reduzem o sono REM. Então é aquela criança que dorme, mas acorda cansada, porque ela não entra no sono profundo. Então é como se a criança tomasse um alprazolam, um Rivotril. Então é uma falsa sensação que a criança dormiu. E nisso, como não entra no sono REM, o que vai acontecer? Vai diminuir a eficácia do trabalho, a criança vai ter baixo rendimento na escola também. E tem muitos trabalhos falando que eles estão envolvidos em vários tipos de acidente de veículo, eles têm morte por superdosagem, pode ser acidental em bebê ou acidental em crianças pequenas, e até relato de suicídio em crianças e adolescentes e adultos que tomam propositalmente os antihistamínicos de primeira geração. Eu quero que vocês saibam que eles podem levar a toxicidade e cardiotoxicidade na superdosagem também. Então, eu queria mostrar para vocês esse trabalho do JASC, que é a melhor revista. Vamos comparar os antihistamínicos em relação à sonolência e moleza. Olha, loratadina 8%, desloratadina 2,1%, fexfenadina 1,3%, acetilizina 13% e a levocetilizina 6,8%. E aí esse trabalho, ele mostra os que não são, os que não sedam estão para cá e os menos sedativos para cá.
Se a gente for colocar o poloramine, olha como ele é sedativo. O cetodifeno, olha como ele é sedativo. A cetirizina já está aqui no meio do caminho. E a gente vem para a dose de 10 menos, mas aqui a gente tem uma dose de 20 da cetirizina. E a gente vai acabar vendo que, olha, a bilastina, a fexfenadina, como eles são muito menos sedantes que os de primeira geração. Então, o que a gente vê? Que os antistamínicos de primeira geração, eles têm grandes efeitos colaterais indesejáveis, principalmente quais? Sedação, ganho de peso e efeito anticolinérgicos. Eu atendi um paciente semana passada que ele falou assim para mim, eu tenho uma alergia na cabeça que fica suando, aí eu tomo um poloramine e eu melhoro. Eu falei, gente, mas não existe essa alergia. Aí sabe o que ele tinha? Ele tinha hiperidrose, que é aquele suor na mão e nos pés, e controla com poloramine. Por quê? Porque ele é um anticolinérgico. Então ele para de ter sudorese porque ele está tomando um antihistamínico que tem um efeito colateral indesejado, mas que para ele foi ótimo, porque ele é um anticolinérgico. E já os antistamínicos de segunda geração, eles são desprovidos dos efeitos indesejáveis dos medicamentos antigos e eles são preferidos pelos médicos alergistas e pelos pacientes, porque os pacientes falam que não tem sedação. Se tomar um Ebastel, se tomar uma rupatatina, se tomar um Allegra. Diante disso, gente, a gente conclui que os antistamínicos de segunda geração, eles têm elevada potência e uma longa duração de ação, eles têm poucos efeitos adversos, a posologia é fácil, porque é 1 a 2 vezes por dia, eles têm uma melhor potência, uma ação de início mais rápido, não tem relatos de fatalidade com superdosagem e tem poucas interações medicamentosas. Então, nesse contexto, a gente pode passar para o tratamento. Por quê? O tratamento da urticária, onde o papel principal é a histamina, está baseado nos antihistamínicos de segunda geração. Mas antes disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos identificar e eliminar ou prevenir possível fator desencadeante, como drogas, infecções ou os fatores físicos que a gente fez diagnóstico através daqueles testes que eu mostrei para vocês. Então, como nós vamos começar o tratamento? Com antihistamínico de segunda geração, que a gente já definiu através dos estudos. E aí, os sintomas estão persistindo por mais de 2 semanas. O que nós vamos fazer? A gente vai aumentar esse mesmo antihistamínico em até 4 vezes a dose, num segundo passo. E se o sintoma persistir após 1 a 4 semanas? Aí a gente vai associar o omalizumab, que é o Xolair. Então, a gente já definiu, já eliminou os fatores, nós vamos fazer o de segunda geração, persistiu, nós vamos dobrar, e o omalizumab falhou. E a gente vai para uma quarta linha, que a gente pode colocar a ciclosporina associada. Em pediatria, gente, é mais ou menos a mesma coisa, é o mesmo algoritmo, mas a gente tem dados insuficientes de alta qualidade para apoiar o omalizumab em crianças menores de 12 anos. Mas em bula a gente já usa a partir de 6 anos. E a ciclosporina na população pediátrica também já tem um respaldo. Então, qual que é o recado? A gente usa Xolair para criança até 6 anos, mas os dados não são tão suficientes como para adultos. Então, quais são os histamínicos de segunda geração e quais a gente pode usar? A partir de 6 meses, a gente pode usar o fexfenadina, que é o Allegra, a desloratadina, a cetirizina e a levocetirizina, a partir de 6 meses de idade. E a partir de 2 anos, a loratadina e a ebastina. E a partir de 12 anos, a rupatatina, a belastina mudou semana passada, que é a partir de 6 anos, e a epinastina. E qual que a gente pode quadruplicar? A gente pode quadruplicar só esses aqui. A cetirizina, a desloratadina, a ebastina, a fexfenadina, a levocetirizina e a rupatatina. Esses 3 a gente pode quadruplicar com segurança. Então, geralmente, como que eu faço? Vem um paciente, já fez toda a anamnese, então como que a gente faz? A gente começa com uma dose dobrada,
pede para reavaliar em 2 semanas, avalia o controle, como foi o controle. Ah, foi ótimo, nós vamos manter assim. Não melhorou, está tendo urticária quase diariamente, discreta, mas ainda está tendo. A gente quer remissão da doença. Aí a gente vai quadruplicar até ter o controle total da urticária. E aí vamos falar um pouquinho do Xolair, que é o omalizumab. O omalizumab é um anticorpo monoclonal humanizado contra a IgE. O que ele faz? Ele se liga à IgE circulante no domínio CE3, que é a mesma região que se liga a esse receptor de alta afinidade. Então, o Xolair se liga ao IgE livre, forma um complexo, e aí ele bloqueia a ligação do IgE no mastócito. Por quê? Onde ele se ligaria ao receptor de alta afinidade está bloqueado. Vou mostrar para vocês melhor. Então, é assim, ó. Aqui a gente tem o Xolair, que é essa molécula amarela, e aqui a gente tem o nosso IgE circulante. O que o Xolair faz? Aqui que eu vou ligar no receptor de alta afinidade, mas aqui o Xolair ocupa esse receptor, onde se ligaria aqui. E aí a gente para de desgranular o mastócito, para de liberar a histamina. O omalizumab, ele tem um rápido início de ação no tratamento. Ele tem relação com a dose e com a resposta, porque às vezes a gente precisa aumentar a dose. A eficácia a gente tem visto, ela é mantida ao longo do tempo. A recorrência dos sintomas de urticária crônica foi semelhante em 12 semanas versus 24 semanas de tratamento. Então, é uma resposta sustentada. Ele tem ótimo perfil de segurança. E as urticárias, ele é indicado tanto para as urticárias físicas, por exemplo, essa paciente que eu botei para vocês do tubo de gelo, ela usa Xolair, porque ela não tinha vida, ela não podia pegar um copo de água, ela não podia tomar uma chuva, ela não podia passar um pano em casa, ela usa Xolair há mais de 3 anos. E também para as urticárias crônicas espontâneas, então, reforçando que o que nós estamos falando do tratamento serve tanto para a urticária aguda como para a urticária crônica. Lógico que a quadruplicação dos antialérgicos. Quando eu vou usar um Xolair, eu já estou diante de uma urticária crônica. E aí vamos voltar um pouquinho para o nosso caso clínico, aquela menina que tomou a nimesulida. Então o diagnóstico é uma urticária aguda e ela teve angioedema. Nós iniciamos o tratamento com levocetirizina 5 mg por dia e uma prednisona por 7 dias. E a gente conclui desse quadro clínico. É provável que a causa seja a reação anti-inflamatória não esteroidal, pelo nimesulida, pela ocorrência de urticária logo após o uso de 2 anti-inflamatórios, porque ela relata a mesma alergia que o ibuprofeno e nimesulida. Entretanto, a gente não pode excluir urticária associada à infecção de vias aéreas também, porque é comum, gente, a pessoa falar assim: eu tomava sempre nimesulida, nunca tive isso. E aí, no caso dessa menina, por exemplo, como se a infecção viral tivesse sido um cofator para ela ter alergia à nimesulida também. A paciente vai ser encaminhada para um alergista para investigação diagnóstica e aí vai ser necessário fazer o teste de provocação. No meu caso, o que eu faria? Eu faria uma provocação com a nimesulida sem estar doente, que a gente faria. E até que ela seja feita essa avaliação, ela vai tomar só paracetamol para dor, vai evitar a nimesulida. E aí, para a gente ficar completo, a gente vai entrar um pouquinho no angioedema hereditário. Porque é muito diferente o angioedema alérgico do angioedema hereditário. O que é o angioedema hereditário? O angioedema hereditário é a mesma definição. É um edema do subcutâneo, pode ocorrer em qualquer parte do corpo, mas ele tem uma instalação mais lenta do que o angioedema alérgico. Então a gente vê o mesmo paciente em várias situações de um edema de face, e para ele chegar na última foto, isso aqui gastou de 1 a 2 dias. Se isso fosse alérgico, isso aqui gasta 2 horas mais ou menos, se fosse uma picada de inseto, né? Então o angioedema hereditário é um angioedema lento. Onde que pode edemaciar? Ela pode edemaciar qualquer parte do corpo. Essa é uma paciente minha com edema de face, vista nessas 4 situações. O edema tem uma preferência por face, por membros inferiores e também, principalmente, por abdômen. Essa paciente magrinha assim, e ela com angioedema de abdômen, ela tem esse abdômen estendido, como vocês estão vendo na foto. Então, é muito importante, quando a gente está diante de um angioedema
sem urticária, porque esse angioedema não dá urticária, a gente perguntar se tem crises abdominais recorrentes. Então, são pacientes que têm angioedemas de face, com desconforto respiratório, edemas de extremidades e edema de abdômen também. Tem uma paciente que fala que essa dor é tão intensa que simula abdômen agudo. Ela fala que a dor da crise abdominal dói mais que um parto normal. Esses pacientes geralmente têm vômito, diarreia e geralmente vão para o hospital com suspeita de abdômen agudo. Eu tenho uma paciente, ela já foi submetida a 2 laparotomias desnecessárias antes de descobrir que tinha angioedema hereditário. E aí eu queria que vocês vissem que o angioedema hereditário ele tem uma evolução lenta. Então a gente vê a paciente aqui no dia 15, 8 horas, depois 9, depois 11, e aqui meia-noite, e aqui 1 da manhã que ela tá inchada assim. Então é um angioedema lento. E qual que é o medo do angioedema? A gente tem o medo de óbito por asfixia. Esse é um edema de glote e esses pacientes podem ir a óbito por asfixia. Ácidos abdominais que eu já falei, só reforçando. Então, sempre que eu estou diante de um paciente com angioedema que não tem urtica, eu vou sempre questionar: você tem dor abdominal? Você já foi no hospital algumas vezes suspeita de abdômen agudo? Você ficou internada com uma apendicite, depois não virou nada? Sempre pergunto assim. Então, o que é uma doença genética autossômica dominante? Isso quer dizer que o portador tem 50% de chance de passar para o seu filho. Mas a gente tem que lembrar que é uma pergunta que tem que fazer com o diagnóstico clínico. Seus pais incham? Alguém da família incha? Alguém tem dor abdominal recorrente? Alguém já faleceu em alguma cirurgia pelo trauma da intubação, né? Que vai ter o angioedema. Mas 20% dos casos a gente fala mutação do novo. E como se o gene mutasse e não tem história familiar. Eu cuido de uma família de Carmo, que eu vou contar para vocês, e lá em Carmo tem 33 pacientes com angioedema hereditário, e tem um paciente que não é da família, e a gente achava que tinha tido alguma confusão, assim, que era da família, sim, o castro extraconjugal. Mas não é. Ele é uma mutação do novo, o pai não tem, a mãe não tem, e esse paciente tem angioedema hereditário porque ele é uma mutação do novo. A prevalência é rara, os estudos variam de 1 para 50, 1 para 100 mil. E os fatores desencadeantes são exposição. Então, é uma menina que começa a tomar hormônio, começa com angioedema. Trauma físico, eu tenho paciente que, por exemplo, às vezes o pai bate, passa um pouquinho, a criança começa a inchar. Ou vai ao dentista para tirar um dente e passa 2 horas, começa a fazer um edema importante de face. Cirurgias, infecções, uso de captopril e principalmente estresse emocional. É o que faz com que esses pacientes tenham crises. E aí, mais um parêntese aí, gente. E aí ficam achando, por causa do angioedema hereditário, que o estresse emocional pode dar urticária crônica espontânea, urticária física. Não, de maneira alguma. O estresse emocional é só para o angioedema hereditário. E aí, a gente estudou na aula que é a histamina. E aqui, para esse meu paciente, se eu duplicar a dose de adrenalina, se eu der adrenalina, se eu der histamina, se eu fizer 4 vezes a dose endovenosa, esse paciente vai melhorar? Não, não vai. Por quê? O mediador desse angioedema hereditário é a bradicinina. Então, é um angioedema bradicinérgico, onde os antihistamínicos não vão funcionar. Só para vocês entenderem um pouquinho, por que eles têm essa doença? Porque esses pacientes nascem com uma deficiência do inibidor de C1. O que esse inibidor de C1 faz? É muito simples. O inibidor de C1, ele faz com que essa cascata fique ativada o tempo todo. Então, como eles não têm esse inibidor de C1, vai fazer com que a calicreína cliva o cininogênio de alto peso molecular e vai aumentar a bradicinina, e essa bradicinina se liga nos vasos e faz o edema. Então, esses pacientes estão com essa cascata, como não tem o inibidor de C1, estão com essa cascata intensamente ativada. Eu brinco que a doença é rara, mas o diagnóstico não pode ser. Por quê? O tempo médio entre um paciente ter os sintomas e descobrir a doença são 15 anos.
Então, são pacientes que ficam com esse sofrimento de ter edema de glote, de quase ir a óbito, pacientes que a gente já tem traqueostomizados, 15 anos indo em médicos até fazer o diagnóstico. E aí, no nosso grupo de Ribeirão, que a gente cuida desses pacientes em Carmo do Rio Claro, a gente conseguiu abaixar isso para 1 ano, o tempo do diagnóstico. Porque hoje, quando as crianças nascem, a gente faz teste genético e com 4 meses, 6 meses, a gente já consegue dar o diagnóstico para os pacientes. Como faz o diagnóstico? É muito simples. Desconfiou de angioedema? Como que eu vou desconfiar? Tem história familiar, tem angioedema recorrente, geralmente desencadeado por estresse físico ou emocional, tem dor abdominal recorrente, não é dor abdominal de dorzinha não, dor importante abdominal. O que eu vou fazer? Eu vou pedir o C4, só isso. Exame barato, custa R$12. E o C4 está diminuindo nos pacientes. O valor normal do C4 varia entre 24 e 36. Esses pacientes, o C4 é 0,1, 0,3, 0,4, realmente baixo. E aí, depois que eu tenho o C4 diminuído, aí eu vou fazer a quantificação do C1 deles. Se é diminuído na quantidade ou na qualidade. Mas acho que isso aqui vocês nem precisam saber. Se vocês guardarem que diante do angioedema hereditário vocês vão pedir o C4, tá excelente. E aí, quando eu não sei se esse paciente tem tudo normal e eu tenho certeza que ele tem angioedema hereditário, eu vou fazer análise genética. O tratamento, só para dar uma passada para vocês, eu não vou entrar, então vocês vão ficar enlouquecidos. A gente faz um tratamento profilático, eles tomam um remédio, que geralmente é andrógeno. A gente geralmente faz oxandrolona, danazol, para eles não terem a crise, porque o danazol aumenta a quantidade de C1 produzida pelo fígado. Quando esse paciente vai arrancar um dente, vai fazer uma cirurgia, uma endoscopia, eu faço um tratamento a curto prazo para ele não ter uma crise de edema de glote. E quando eles têm as crises, eu vou usar um remédio que bloqueia essa bradicinina, que chama icatibanto ou Berinert. É assim que é o tratamento. São medicações de alto custo, muito caras, cada ampola custa em torno de R$10.000. E só com isso para eles salvarem a vida, porque não tem nada que tira eles da crise. E aí, mostrando para vocês o trabalho que a gente publicou, minha tese de doutorado, o que a gente fez? A gente diminuiu as crises, dando qualidade de vida para esses 33 pacientes. A gente montou uma equipe. Deixa eu falar primeiro do heredograma deles. Então, foram feita uma avaliação de 293 pacientes e a gente fez diagnóstico de 33 pacientes com angioedema hereditário, 18 do sexo feminino e 15 masculino. Esse heredograma da família. É a maior família conhecida na literatura de angioedema hereditário, em Carmo do Rio Claro. E nós temos 4 pacientes assintomáticos. O que a gente fez? A gente fez um manejo sistemático. Então, eu entrei como alergista, a psiquiatra dando apoio emocional para esses pacientes, a psicóloga, tanto adulto quanto infantil, ajudando como trabalhar com as dificuldades da doença, a enfermeira responsável por ensinar esses pacientes a usar as medicações, porque as medicações podem ser endovenosas, ou as medicações podem ser subcutâneas. Hoje, esses pacientes conseguem pegar a veia em casa, a mãe pega dos filhos, os adolescentes conseguem pegar suas veias. A técnica de enfermagem foi muito importante para agendar as consultas, que nós fomos lá de 3 em 3 meses durante 2 anos. Assistente social também. E muito importante para judicializar essas medicações. Então, dos 33 pacientes que precisavam de medicações, todos tinham as medicações para as crises. E aí a gente conseguiu diminuir muito as crises dos pacientes, abaixou de 1,15 em 8 meses para 0,25 e manteve essa diminuição muito significativa das crises nos pacientes. E aí esses são os pacientes, e eu vou finalizar com um videozinho de uma paciente falando do programa. Se você pudesse falar com a doutora Fernanda e toda a equipe dela, o que você falaria? Que eles sejam um anjo de guarda que Deus pôs no nosso caminho. E sem eles, o nosso caminho estava tudo perdido, sem eles. Tudo perdido.
praticamente eu não estaria aqui. Porque eu já tive crise, e se eu não tivesse a injeção na hora, eu tava morta. Eu não estaria aqui. Então eu já disse isso pra eles. Eles foi um anjo de guarda que Deus colocou no meu caminho e no caminho de todo mundo. É isso aí. Aberta a perguntas. Fernandinha, eu tô amiga. Fernandinha, Oi, querida. tá boa? Tudo bom? Você arrasa, hein? Ai, obrigada. Deixa eu te falar, eu sabia do seu trabalho, do seu mestrado, mas eu não sabia que tinha sido assim tão demorado, 2 anos, tão legal assim não. Eu sabia que era no Carmel, que a Júlia também do Alzheimer participou, não é? Psiquiatra. Isso mesmo. Isso mesmo. Nossa, que legal, Fernanda, adorei. Muito joia. E aí, Eu Simone, queria comentar. E aí foi muito legal, porque a qualidade de vida foi muito importante, né, do que aconteceu. E hoje tem um projeto de lei na prefeitura para oficializar pela cidade, para continuar. A gente continua indo lá, mesmo o doutorado tendo acabado, a gente continua fazendo o trabalho. Uhum. Muito legal mesmo. Sabe o que eu ia comentar? A gente, pediatra, né? Eu já sabia, não sei se os residentes que estão começando agora, dessa parte da urticária, evitar o antialérgico, né? Olaramine, Xizine. Mas a gente vê que dermatologista passa demais, parece que é uma coisa assim, fora do comum. É uma coisa... E às vezes a gente está tratando, às vezes, com antialérgico, não melhora tão rápido, eles passam paga uma consulta com o dermatologista e ela manda parar, às vezes você está dando uma Alegra, vamos supor. E ela manda, às vezes a dermatologista manda parar o seu e dá o Xizine, assim, de horário, depois pede para ficar de 12 em 12, uma vez ao dia, um negócio de 30 dias, uma coisa assim. Eu acho muito doido aquilo. Não tem estudo, né? Igual eu falei, não tem comprovação, é sedante, nada, né? Eu acho que é muito importante o que você falou. Outra coisa que eu queria perguntar, que eu pego... Pode falar. Não, mas é isso que eu achei mesmo, porque eu vejo, falo assim, essa nova geração, né? Não pode passar polaramine, né? Os meninos não podem. Tem que estar formado, né? Então, mas passa muito Xizine. Muito Xizine para urticária, nessa dermatite. Outra coisa que eu queria comentar, que a gente pega muito no consultório, além da urticária aguda, que você comentou que é o mais comum, né, que graças a Deus a resolução é mais rápida, às vezes os casos assim, Fernandinho, vem com um diagnóstico de amidalite, vamos supor. Aí, passou no plantão, estava tomando amoxicilina por amidalite. Aí passa 10 dias depois, às vezes até terminou o antibiótico, então no 8º dia do antibiótico, começa a ter crise de Quercia, que é uma urticária. Aí, às vezes a gente pensa naqueles exantema viral, mas não é exantema, é urticária mesmo. E aí às vezes você passa, uma Alegra melhora, mas aí passa mais 2 dias, volta a ter de novo. Não fica mais de 6 semanas para ser crônico, mas fica assim, um quadro meio indo e voltando, assim, mais uma semana depois que acaba o tratamento. Você acha que é da infecção em viral quando é então, assim? Simone, então assim, se for urticária e não tá tomando remédio, já parou de tomar amoxicilina nesse caso aí? Ou ainda tá tomando? Eu já peguei, tipo assim, no 8º dia, ou então acabou, terminou ontem a amoxicilina e é urticária. Não, eu acho que aí é pela infecção mesmo. Ou é aquilo que eu falei de como cofator também, por exemplo. Aí, o que você tem que fazer? E a mãe jura que é amoxicilina, né? Então, a mãe jura que é amoxicilina, porque olha, é urticária. Aí sabe o que eu faço? Não tem desconforto respiratório, não tem nada. Eu deixo essa criança ficar normal, rígida, e aí eu falo, vamos dar 2 dias de amoxicilina para ela, de 8 em 8. E aí não tem nada. E a gente prova que foi pela infecção, ou pelo cofator, que estava doente, e teve essa urticária, e não que seja alergia à amoxicilina. Aí, realmente,
que é um fator infeccioso mesmo, né? Ou bacteriano, ou viral, né? Isso. E às vezes também é difícil, né, Simone? Porque às vezes também toma uns ibuprofeno junto, né? Isso. Toma dipirona junto, faz uma confusão. Eu já tive uma no consultório, que é até uma amiga minha, que tinha a criança tinha tipo um ano e pouquinho, ela começou a ter crise de urticária. E a mãe não entendia, falou que não dava nada. Depois ela descobriu que a babá dava umas gotinhas de alívio todos os dias. Então, todo dia que a babá dava, ela tinha urticária. É muito comum, né? Pelo anti-inflamatório, né? Muito comum, igual o caso que eu mostrei, é muito comum. E no Brasil, a primeira causa de urticária é dipirona. 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 Eu tenho 2 É a crianças. primeira causa. Eu tenho 2 crianças, deixa eu ver se não, nenhuma dessas residências agora pegou, não. Acho que foi a Taline, né? Essa aqui internou com paciente de consultório, mas eu fiquei confusa na época, que os dois estavam usando, tipo assim, dipirona e amoxicilina. E aí foi urticária grave mesmo, de ter que internar, tudo assim. A criança ficou deformada. Eu tenho 2 crianças que eu já tive, já faz um tempo, graças a Deus. E uma dessas é minha paciente até hoje, eu não deixo ainda, porque na época eu fiquei com muito medo. A gente consegue, sabe? Mas a gente faz teste alérgico, porque aí não entrei assim. Se quiser, eu posso dar um dia alergia urticária anti-inflamatório. Se vocês quiserem, eu faço. Mas aí a gente faz teste, a gente faz prick teste, a gente faz PET, teste de provocação para anti-inflamatório. E ela fez uma outra vez, ela tomou uma cefalexina e teve também. Por isso que eu achei que podia ser da amoxicilina mesmo, porque às vezes tem reação cruzada, né? Sabe que hoje está até um pouco questionável, assim? Um pouco questionável. Antes a gente achava 10% fazia reação com a cefalexina. Hoje a gente está questionando se isso aí é real ou não. Que é muito baixo, né? 10%. Muito baixo. Muito baixo. Eu lembro que foi assim, 2 crianças que ficaram, mas era muito, Fernandinha, da orelha, o olho, assim, tudo. E a gente conduz com mais tranquilidade quando a gente não tem via aérea, né? Então você conduz com mais tranquilidade. Agora, quando a gente tem desconforto respiratório, aí a gente já conduz de outra maneira, exatamente. Não nessa tranquilidade, já toma amoxicilina em casa, de maneira alguma, né? Se a gente tem um desconforto respiratório. Entendi. Eu lembro que eu já tive uma de amendoim também. Aí é aquilo que eu falei. O amendoim é IgE imediato, então é na hora. E a alergia a amendoim é igual ao camarão, não tem cura. É uma alergia persistente, geralmente pro resto da vida. Eu tenho uns 2 aqui no consultório que tem de ketchup, mas aí eu acho que é tipo de corante, amarelo, vermelho também. E quando toma uma maior quantidade. Se for só um pouquinho de ketchup, não. Se for tomar um ketchup e um sorvete de morango, vamos supor, aí piora. 2 coisas. Aí eu tava lendo um tal de um corante, chama cochonila. Amarelo, que parece que coloca nesse sorvete, em fandangos, mostarda. Tem alguns produtos alimentícios que tem, que também dá essa alergia. Em alimentos, né? Esses alimentos. É super, Simone, em relação aos corantes, é muito controverso, sabe? Tem 2 vias assim. Tem o Bambambam da alergia é um americano, ele questiona se existe alergia a corante, sabe? E aí, sério. E tem gente que fala que tem, a gente faz teste para tartrazina, o corante vermelho. Mas se eu te falar assim que hoje está mais apontando que não existe alergia a corante, não é 100%. Em discussão. Mas estão achando que não existe alergia a corante. Sério? Assim, questionando, tá? Assim, nos congressos é uma grande discussão, tipo mesa redonda, falando que tem, não tem, os trabalhos estão apontando mais para que não tem. Mas aí você tem que pensar que quando a mãe fala, doutora, ele comeu então, aí
Aí você repete, às vezes você está diante de uma urticária crônica. Que, por exemplo, a gente tem alimentos que eles são liberadores naturais de histamina, tipo tomate, tipo morango. São liberadores naturais de histamina. Aí o ketchup entraria como o tomate como liberador de histamina. E não ketchup, não corante do ketchup. Entendi, Fernandinha. Tá? Eu tinha uns aqui que acham que, né, que dessa dúvida. Gente, liga a câmera, que ruim, não vê ninguém. Simone, liga essa câmera aí. Deixa eu ver se eu consigo ligar. Gabriel, Leandro, Priscila, gente, que horror. Deixa eu ver as caras do povo. Eu não sei quem eu penso Priscila. Tô vendo quem que eu penso. Tem gente que já saiu da reunião, que eu fiquei conversando demais aqui. Gabriel. Cadê eu? Leandro, Amanda. Quem já passou comigo? Eu acho que a Priscila. O Fernandinha. Eu já passei algumas vezes. O duro de ligar a câmera é que a internet já travou muito aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Quem tem dúvida? Aproveita a Fernandinha, gente. Eu já tirei todas as minhas dúvidas. Perguntei dos corantes, perguntei dos tudo. O Fernandinho, depois você vê com o moço da vacina lá, da aula. Isso vai dar certo. Ele já tá me lembrando data, acho que vai dar certo. Combinado. Alguém quer perguntar alguma coisa para a Fernanda, para a gente poder liberar, gente? Todo mundo aprendeu tudo? Agradecer, né, Fernandinho? Imagina, Simone. A aula foi muito boa, doutora. Obrigada. Muito boa mesmo. É muito bom poder escutar uma aula de alguém que sabe muito desse assunto e tirar nossas dúvidas. Viu? Muito top mesmo a aula, adorei. Estou à disposição, se vocês precisarem. Então, Não, tá o bom. alarme pode disparar. 8 horas dispara. Jesus amado. Eu sabia a senha. Liguei para as meninas. Como que é a senha? Fernandinho, então tá bom. Beijão pra você. Viu? Muitíssimo obrigada. Um Fica com abraço. Deus, viu? Amém.